Fala, segundo ano, folgo em vê-los maravilhosamente bem. E aí, beleza? Olha só, vamos fazer hoje uma revisão lá da América Espanhola, que aí a partir da próxima aula nós já vamos entrar na apostila 2, perfeito? Então, vamos lá para o último conteúdo em termos de revisão. Exatamente o que? A dominação, a colonização espanhola, perfeito? Então, como é que se dá a conquista da Espanha sobre este território? O território da América. Lembrando aos senhores que a Espanha ela larga-se nas suas grandes navegações a partir de 1492, quando ela expulsa os mouros, né, da Península Ibérica, do último reduto dominado pelos mouros, que era a região de Granada. Perfeito? Então, oficialmente, em 1492, começa a conquista. Aí você lembra que tem aquela questão lá do Tratado de Tordesilhas, lembra? Inicialmente o Tratado Bula Intercoetera, depois o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, para definir quem ficava com o que neste processo aí das navegações atlânticas, né? Do Novo Mundo. Então, vamos lá. O que mais você tem aqui, né? Então, nos primeiros anos, o controle espanhol fica restrito às ilhas de São Domingo e Cuba. Por quê? Porque é exatamente aí aonde Colombo chega. Lembre-se, Colombo não chegou ao continente. Perfeito? Quem chega é Cortés. Legal? O Colombo ele está enquadrado naquilo que nós chamamos de adelantados ou aventureiros espanhóis, né? Eles recebiam da coroa a capitulação, né? Que era um documento que conferiam amplos poderes para atuarem nas áreas conquistadas. Perfeito? Então, este sistema fez com que a conquista espanhola não fosse onerosa. Por quê? Porque vamos ali meio que vamos chamar uma parceria público-privada, né? Aspas ali, né? O rei dá poderes a ele e aí o custo é de quem? Né? O custo é daquele que vai à luta. Quem são exemplos de adelantados? Cristóvão Colombo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Então vamos lá. Colombo, teoricamente, descobre a América, né, chegando às ilhas ali, como os senhores viram. Cortés ao Império Azteca e Pizarro no Império Inca. Legal? Então aqui, o que os senhores estão vendo nessa imagem? Exatamente a viagem de Colombo, ou seja, percebendo, ele não chega ao continente. Legal? Ele não chega ao continente. Ele fica restrito às ilhas aqui, Cuba, por exemplo, Haiti, São Domingos, e ele retorna. Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo aí. Quem é que, dentro desse pacote ainda da conquista, então o que acontece? Entre 1519 e 1521, Hernán Cortés, né, os espanhóis invadem e dominam o Império Azteca. Lembra que essa dominação se dá por acordos com aqueles que eram dominados pelos astecas, aquela máxima do inimigo do meu inimigo é meu amigo, utilização de cavalos que eles não conheciam, armas de fogo, mastim, que era um cão treinado para a guerra, né? Então, o que acontece? E enganos culturais. Perfeito? Que enganos culturais. Por exemplo, Montezuma acreditava que quem estava lá, que havia chegado ali, eram seus deuses, né? Um dos seus deuses que estavam exilados. E aí, o que nós vamos ter? O que eu estava comentando, que os invasores eram deuses, né? Na crença de Montezuma. Aqui você tem a localização do Império Azteca. Aonde está o Império Azteca? No atual México. Perfeito? A capital do Império Azteca era Tenochtitlan, né, onde está a cidade do México hoje. Tranquilo? Não? Então vamos lá. Apesar do menor contingente, os espanhóis estavam muito melhores armados. Né? E aí o que acontece? Esta região dominada, a posteriori, vai se chamar Nova Espanha. Tranquilo? Só reforçando, né? Aliança com os inimigos dos astecas, enganos culturais, utilização de arma de fogo, cavalo, tá? Beleza? Seguindo. Vamos lá. Em 531, Francisco Pizarro, o exército domina o território do Império Inca, que é a atual o quê? Cordilheira dos Andes. Tá? Fatores que propiciaram essa superioridade, né?
Exatamente nos armamentos e nos conflitos internos, como eu já havia dito para vocês. Então, eles utilizam aquilo que está acontecendo internamente em seu benefício. Tranquilinho? Então, seguindo aí. Aqui você tem quem? A imagem exatamente de onde era o Império Inca. Legal? Então, a imagem aqui do Império Inca, ele ocupa exatamente, ó, o que? A Cordilheira dos Andes. Perfeito? Muito bem. Seguindo aí na nossa linha. O que eles vão fazer sobre essas duas regiões? A exploração das riquezas minerais e da mão de obra indígena. Imposição dos costumes europeus, né, como o idioma, o cristianismo, justamente com a atuação dos jesuítas. Lembram ali, ó, a partir de 1519, né, coloca lá, quando Cortés chega ao México. Lembra que a reforma religiosa ela começa em 1517, ou seja, eu estou agora já num processo da expansão do cristianismo dentro daquele pacote que vai vir lá na frente chamado de Contra-Reforma. Legal? Não? Então, o que vai acontecer? Pelo fato da cobiça desses dominadores, eles vão destruir a cultura local e basicamente vão empobrecer o território. Por quê? Porque a Espanha vai levar as riquezas das minas de ouro e prata para a Europa, né, naquilo que vai se chamar de bulionismo. Perfeito? Tranquilinho? Então, seguindo aqui. A conquista espanhola já estava concluída totalmente em 1532, né? Quando tem agora efetivamente o início da colonização propriamente dita. Né? O Brasil é 1530 e eles são a partir de 1532. 30 no Brasil com as capitanias hereditárias. Então, a América Espanhola ela vai estar dividida em vice-reinos, Nova Granada, Nova Espanha, Peru e Rio da Prata. E ele vai ter também as capitanias gerais, que serão Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Então você vê aqui no mapa exatamente o que eu estou falando para você, a divisão entre vice-reinos e capitanias gerais. Perfeito? Então, como vai estar essa organização desses vice-reinos, dessas capitanias gerais? Tá? Então vamos ver lá. Vice-reinos e capitanias estão assim, ó. Os vice-reis e capitães gerais eram escolhidos pelo Conselho Real e Supremo das Índias, né? A coroa espanhola é quem determinava. Os cabildos, eles tinham controle político municipal. Então, o cabildo era a Câmara Municipal, lá, que aqui na América Portuguesa você vai chamar de Câmara Municipal, ocupada pelos homens bons. Perfeito? Muito bem. Na sua grande maioria eram formados por elementos da aristocracia local, né, ou seja, grandes proprietários de terra, mineradores e grandes comerciantes. Perfeito? Né? Os cabildos não estavam sujeitos ao controle direto da coroa, então as câmaras municipais de lá não estavam diretamente sob controle da coroa. Então, é aquele negócio, eles tinham controle da região. Legal? Muito bem, vamos lá. Na Espanha, ela monta a seguinte estrutura. A casa de contratação, ela está sediada em Sevilha para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do imposto, 20% quinto, né? O Conselho das Índias é o Tribunal de Justiça que nomeava os funcionários e regulamentava a administração das colônias. Perfeito? Então, o que tu vai ter aí? Vamos lá, numa boa, seguindo aqui na nossa estrutura. Você vai ter as audiências. As audiências administravam os vices-reinos e os seus membros eram chapetones. Chapetones, sim, sim. Chapetones eram os espanhóis que vinham para a administração aqui. Os criorros eram os espanhóis nascidos na América. Perfeito? Então, as funções administrativas mais importantes ficavam a cargo dos chapetones. Tranquilo? Os cabildos ou os ayuntamientos administravam as capitanias gerais e seus membros eram os criorros, ou seja, os espanhóis aqui que nasceram na América, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Esses caras eles têm um poder econômico e o poder político local. Eles querem o poder político depois total. Aí é lá no processo da independência.
Tranquilo? Vamos lá então, meu povinho e minha pova. Vamos lá. A organização social da América estava assim definido, né? Os chapetones, como eu falei para vocês, eram os espanhóis natos, né? Nascidos na Espanha, que na América exerciam as funções públicas, ou seja, representavam burocraticamente a metrópole, né? Perfeito? Muito bem. Então, eles estavam aqui comandando na colônia, amando na metrópole. É isso aí. Os criorros, quem eram eles? Nascidos na América, mas descendentes dos espanhóis. A elite crioula dominavam os cabildos, que eram as câmaras municipais, perfeito? Pois somente a ela era dado o direito de votar e ser votada. Legal? Vamos lá. Conquista dos crioulos junto à coroa espanhola. Universidades, como no México e Lima, imprensa e publicação de livros. A elite crioula, ela era intelectualizada e foi responsável pelo processo de independência da América Espanhola no século XIX, diferentemente da América Portuguesa, que se você queria que seu filho estudasse, você tinha que enviá-lo para a Europa. Perfeito? Aí você tinha os índios, afrodescendentes e mestiços, que compunham o restante da pirâmide, né? Quem são eles? A classe trabalhadora que gerava a riqueza para a região. Legal? Então, vamos lá. Formas de exploração do trabalho. Como é que eu explorava? Primeiro, através da escravização africana, né? A escravização africana na América Espanhola ficou praticamente restrita às regiões de produção agrícola, ali principalmente nas ilhas ali caribenhas, perfeito? Né? Produção de cana-de-açúcar, tabaco, como eu havia dito, nas ilhas do Caribe. Né? A escravização indígena. Na maior parte da América Espanhola predominou o trabalho indígena, principal razão para o extermínio dos nativos. Perfeito? Né? Como é que era esta exploração? Através da encomienda, legal? Que era a exploração de um determinado grupo indígena por um colono espanhol sob o pretexto de protegê-los e cristianizá-los. Legal? A mita. O que era a mita? Antes praticada pelos incas, perfeito? O que acontecia? Ela foi adaptada aos interesses espanhóis. Tranquilo? Então, era um trabalho compulsório, obrigatório por um determinado período nas minas, você recebendo uma baixa remuneração, perfeito? Os grupos dominados eram obrigados a colocar anualmente um determinado grupo de pessoas para trabalhar lá, perfeito? De acordo com os interesses deles. Rapaziada, então aqui é esta revisão sobre o processo de colonização da América Espanhola. Então, na nossa próxima aula, nós já vamos começar com a apostila 2 e aí eu vou começar a encaminhar para vocês uma série de atividades para o enriquecimento do vosso aprendizado. Então agora, um beijão para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Aquele abraço!